Alô? Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Antes da palavra, eu queria chamar o pastor Tiago Diniz aqui na frente. Você pode vir aqui, pastor Tiago? Hoje é aniversário do nosso irmão pastor Tiago. Aleluia! Irmãos, pastor Tiago é uma bênção, um homem de Deus, um grande amigo que nós temos na caminhada, né? E hoje ele está fazendo mais um ano de vida. Perguntei para ele: ô Diniz, você vai lá mesmo e vai ficar lá no seu aniversário? Ele falou assim: varão, eu tenho que fazer a obra, varão. O aniversário a gente vê depois. Aqui eu quero é pregar, eu quero falar de Deus, eu quero anunciar o evangelho. E esse é o coração dele. E é uma grande honra a gente poder caminhar com ele, né? Então eu queria que o pastor Marcelo orasse por ele, honrando a vinda dele nesse momento. Se você pudesse estender as suas mãos para cá, vamos orar por ele. Pai, mais uma vez nós te adoramos, te glorificamos, ó Pai, pela vida do teu filho, que hoje completa mais um ano de vida. E não há presente maior, melhor, do que estar no teu altar, celebrando a vida do Senhor, porque estávamos mortos e revivemos pelo poder do Senhor. Estávamos perdidos e fomos encontrados. Deus, obrigado, Deus, pela vida do teu filho, Deus, que tem sido um arauto de Deus para essa geração, tem sido boca de Deus para essa geração, resposta para esta geração. Deus, a nossa oração como igreja é que o Senhor continue a sustentar o teu filho, continue, Deus, abençoando o coração dele, que ele continue com esse coração temente ao Senhor, amando o Senhor sobre tudo. Pai, no nome de Jesus, nós como igreja abençoamos a vida do teu filho e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha cobrir ele com a tua graça. Deus, em nome de Jesus, sê com ele, para a glória e louvor do teu nome. Muito obrigado pela vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos, glória a Deus. O tema da mensagem hoje é o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. Todos nós aqui temos uma obra a fazer para o Senhor. Todos nós temos dons. Mas quando nós falamos de uma igreja em comunidade, quando nós falamos de uma igreja em união, todos nós fazemos parte do mesmo ministério. Obrigado, irmão. O ministério da reconciliação. Para isso, eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Nós sabemos que esta igreja, a igreja de Corinto, Paulo fundou ali na sua segunda viagem missionária. Paulo estava em Atos capítulo 18. Quando ele termina 1 ano e 6 meses de obra ali em Corinto, 1 ano e 6 meses do seu ministério em Corinto, ele parte para Atos capítulo 19, ele parte para a sua terceira viagem missionária, ali na cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor. Ali ele fica 3 anos. Quando ele está regressando, voltando para Jerusalém, ele escreve pelo menos 3 cartas. Ele escreve a carta que nós temos aí como a carta mais importante dele, Romanos, e ele escreve pelo menos 2 cartas que nós temos na Bíblia para aquela igreja de Corinto. A igreja de Corinto foi a igreja mais problemática que o apóstolo Paulo teve. A igreja de Corinto foi a igreja mais difícil que Paulo pastoreou, a igreja mais difícil que Paulo fundou, a ponto de a primeira carta ser apenas para corrigir os irmãos. Se você pensar em sair dessa igreja por algum motivo, algum dia, leia a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e você vai ver que esta igreja não tem tanto problema assim. Por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 4 da primeira carta, o problema era divisão. Uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, a famosa panelinha dentro da igreja.
No capítulo 5, eu acho que um dos problemas, uma das dificuldades maiores que nós podemos encontrar, tinha um homem naquela igreja se deitando com a mulher do seu pai, a ponto de Paulo falar assim: olha, entrega o corpo, expulsa esse homem, entrega o corpo desse homem para Satanás, para que lá no fim, lá no último dia, a sua alma ou o seu espírito seja salvo. Recolha este homem, trate, discipline este homem, porque ele está fazendo coisas que nem entre os gentios existe. No capítulo 6, uma grande tristeza. Os irmãos estavam levando outros irmãos para o juízo de ímpios. Litígio dentro da igreja, confusão entre irmãos, e eles não conseguiam resolver os seus problemas entre si, a ponto de Paulo falar: se vocês não conseguem resolver os problemas entre si, e se vocês só vivem em briga, isso já é a mais completa derrota entre vocês. No capítulo 7, um problema muito grande. Os casados queriam divorciar, os solteiros não queriam casar, e Paulo tem que ensinar a doutrina do casamento para aquela igreja, o valor de Gênesis capítulo 2, versículo 24, vai deixar o homem, vai deixar o pai, vai deixar a mãe, vai unir a sua mulher, e serão uma só carne. Eles já não estavam mais valorizando a lei de Deus quanto ao casamento. Do capítulo 8 ao capítulo 10, o problema era idolatria, coisas sacrificadas a ídolos. A igreja estava quase caindo em uma religiosidade a ponto de não comer nada, e outros estavam caindo quase no legalismo a ponto de proibir tudo. No capítulo 11, uma tristeza muito grande. Aquilo que era para ser festa, a ceia do Senhor, se tornou uma reunião de extremo egoísmo. Os ricos chegavam primeiro, comiam tudo. Quando chegavam os pobres, não tinha mais nada para comer. Paulo disse: eu não vou louvar a vocês nisso que vocês estão reunindo. Vocês estão sendo orgulhosos, prepotentes, soberbos, vaidosos. Vocês estão pensando na ceia do Senhor somente em vocês. No capítulo 12 e 13, o problema é que aquela igreja estava valorizando mais os dons espirituais do que o amor. E isso, irmão, é muito fácil da gente cair nesse erro. É muito fácil da gente se vislumbrar, da gente se enganar com uma igreja poderosa, maravilhosa, que flui nos dons, tem palavra de sabedoria, tem palavra de conhecimento, tem discernimento de espírito, fé, cura, milagres, línguas, interpretações, profecias, mas às vezes esta igreja que está cheia desses dons não tem sacrifício ao próximo, não tem entrega ao próximo, não tem amor ao próximo, a ponto de Paulo falar: olha, eu posso entregar o meu corpo para ser queimado, eu posso dar todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, nada serei. E o amor verdadeiro, mais do que os dons, mais do que fazer para Deus, mais do que fazer para o próximo, é tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. No capítulo 14, um grande problema também. Aqueles irmãos estavam valorizando mais o dom de línguas do que o dom de profecias. Paulo tem que corrigir isso, porque é através da profecia que a igreja é exortada, consolada e edificada. No capítulo 15, uma quase apostasia. Aqueles irmãos tinham esquecido a doutrina da ressurreição. Eles já não estavam mais acreditando que Cristo morreu e ressuscitou. E Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé se limita apenas a este mundo. Então, somos os mais infelizes dentre os homens. No capítulo 16, um problema que costuma aparecer nas nossas igrejas também: a generosidade, ou melhor, a falta de generosidade. E Paulo tem que ensinar aquela igreja a corrigir mais esse erro. Só que depois, quando a viagem continua de volta para Jerusalém, parece que Paulo envia um dos seus discípulos, talvez Tito, para a região da Acaia. Corinto era a capital dessa região.
E quando Tito volta, possivelmente Tito, quando ele volta, é dado a Paulo um outro diagnóstico. Parece que Paulo tinha visitado aquela igreja depois, tinha exortado severamente aquela igreja tinha se arrependido com essa visita severa de Paulo e com esta carta pesada de Paulo, a ponto de Paulo agora escrever uma outra carta para aqueles irmãos, agora uma carta mais branda, uma carta mais doutrinária, uma carta mais amorosa, pegando um pouco mais leve com aquela igreja. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai defender o seu apostolado, vai combater os falsos mestres e vai ensinar à igreja os motivos do seu sofrimento. As pessoas estavam dizendo: o apóstolo de Cristo não sofre, homem de Deus não sofre. Aí Paulo tem que ensinar a eles sobre o espinho na carne. E no capítulo 5, versículo 17, onde eu pedi para você abrir, Paulo vai ensinar à igreja o seu ministério, a sua missão, o ministério da reconciliação. E no versículo 17, o texto diz assim: e assim, se alguém está em Cristo. Essa mensagem pode ser que não faça muito sentido para você, se você for ímpio. Essa mensagem pode ser que não faça muito sentido para você, se você ainda não entregou sua vida para Cristo. Porque na sequência, a partir do versículo 19, nós iremos ver o que é o ministério da reconciliação. Mas para fazer parte do ministério da reconciliação, a primeira ordem de Paulo é: perceba se você está em Cristo. Não adianta tentar fazer o ministério da reconciliação não estando em Cristo. Há uma frase muito famosa, nos seminários, nas pregações, nas igrejas: se você não é um missionário, é porque na verdade você ainda é um campo missionário. Se você não foi alcançado ainda, não adianta tentar alcançar as pessoas. Se você não foi regenerado, não nasceu de novo, se você não viu Cristo espiritualmente falando, se você não teve um encontro com Ele, não tente fazer a obra do Senhor, porque a obra do Senhor é para os seus servos, não para aventureiros. E o texto está dizendo: se alguém está em Cristo, para fazer parte do ministério da reconciliação, tem que estar com Cristo. E a pergunta é: o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é ser unido a Ele, a ponto de ser representado por Ele, tanto na morte quanto na ressurreição. Ou seja, se Cristo morreu e eu creio em Cristo, eu sou representado por aquela cruz, por aquele sacrifício. O salário do pecado é a morte. Todos nós morreremos a morte física, mas nós não morreremos a morte espiritual, porque morte espiritual significa separação eterna de Deus. Como nós fomos representados por Cristo naquela cruz, o dom gratuito de Deus para nós é a vida eterna, e tudo isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu morrer, ao findar o labor desta vida, quem já ouviu essa música? Quando a última hora chegar, eu não precisarei temer a separação eterna de Deus. Por que não, Mateus? Você não é um pecador? Eu sou um pecador lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, fui representado por Cristo naquela cruz, e agora justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E mais, a vida do cristão não termina no céu. Nós sabemos que quando Cristo vier, isso é 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, nós seremos ressuscitados, e com corpos glorificados, nós entraremos no reino sempre eterno. Apocalipse 21 e 22, nós entraremos no novo céu e na nova terra, com o corpo ressurreto e glorificado. Mas 1 Coríntios capítulo 15 diz que isso só é possível porque Cristo é a primícia dos que dormem. Ele não foi o primeiro a ressuscitar,
mas ele foi aquele que garante as outras ressurreições. E ele foi aquele que ressuscitou e não voltou a morrer. O filho da viúva de Sarepta morreu de novo. O filho da viúva de Naim morreu de novo. A filha de Jairo, de novo. Tabita, Eutico, todos esses personagens da Bíblia que morreram, os santos em Jerusalém, em Mateus 27, todos esses morreram. Jesus está vivo, com um corpo glorificado. O Criador se fez criatura, e agora Ele ressuscitou, apareceu a Maria Madalena, a Pedro, aos discípulos no caminho de Emaús, aos 500 discípulos, aos discípulos na pesca maravilhosa. Depois Ele apareceu a Paulo, a João a João na ilha de Pátimos. Ele ressuscitou, e se Ele ressuscitou, eu estou representado nele. Eu posso morrer, a minha parte material vai para o céu, e quando Ele voltar, o mar vai ter que dar os corpos. A terra terá que dar os corpos, e nós estaremos com o corpo glorificado. Tristeza e dor, nunca mais. Morte e choro, nunca mais. Luto, nunca mais. Apocalipse 21, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Já choraram? Muito, com muita tristeza. Já se acharam indignos? Já se sentiram distantes? Lá, nunca mais. Só que isso é para quem está em Cristo. Ele veio para os seus não receberam. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Isso é estar em Cristo, é ser representado por Ele tanto na morte quanto na ressurreição. Agora, qual é a prova disso? O texto continua dizendo: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esta é a prova de que você está em Cristo, representado por Ele tanto na morte quanto na ressurreição. Como eu sei que alguém é crente? Olhando para a vida dele e sabendo se as coisas velhas de fato já passaram. Se os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida dominam a vida daquele cidadão, ele não nasceu de novo. Ele não é regenerado. Se ele prefere as coisas deste mundo em relação às coisas de Deus, Tiago vai chamá-lo de adúltero, infiel. João vai dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo não procede de Deus, mas procede do mundo. Se você não tem fruto digno de arrependimento e o fruto do Espírito na sua vida, as coisas velhas não se passaram. Você ainda precisa se converter. O papo é outro, a conversa é outra. Mas se você está em Cristo, tem certeza da sua salvação, a partir do versículo 18 você se enquadra neste ministério, na missão da igreja, o ministério, a missão da reconciliação. Versículo 18: ora, tudo provém de Deus. Ele está acabando de falar que algumas pessoas estão em Cristo, e ele também está falando que estas pessoas deixam a vida mundana e vivem a vida cristã. Só que agora ele mostra quem é o responsável por isso. Ele diz: tudo isso provém de Deus. Te fazer nova criatura provém de Deus. Te fazer unido a Cristo provém de Deus. Como o Diniz pregou aqui sobre o caso de Lídia. Lídia ouviu a mensagem, mas o Senhor abriu o coração. Efésios capítulo 2, versículo 8, a salvação é pela graça, mediante a fé. Só que isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu sou salvo, qual o meu mérito? Nada. O que eu fiz para ser salvo? Pequei. Porque se eu peco, eu preciso de um Salvador. E Ele, se demonstrando Salvador nessa terra, Ele me atrai com suas cordas de amor. Ele me traz para perto, Ele me transforma. Eu preciso de fé para ser salvo, precisa, mas quem que te dá fé? É Ele. 1 Coríntios 3:5, olha Filipenses 1:29, a vocês não foi dado apenas um privilégio de crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. A fé é necessária para a salvação, sim, mas quem te deu a fé? Foi Deus.
arrependei-vos e credes no Evangelho. É uma realidade, você tem que se arrepender mesmo, e faça isso hoje. Mas quem é que te faz arrepender? Deus. Atos 11, 18. Tudo isso, tudo que engloba a salvação, provém de Deus, é um dom de Deus, é um presente de Deus, é uma graça de Deus. E o texto continua: que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Sabe o que é reconciliar consigo mesmo? É como se Deus estivesse assinando um tratado de paz, onde outrora havia ira, guerra. Gênesis 1, Gênesis 2, a primeira parte da Bíblia. Gênesis 3, Apocalipse 22, a segunda parte da Bíblia. Em Gênesis 1 e 2, a perfeição do plano. O homem ali se reunindo com Deus, tendo intimidade com Deus. De Gênesis 3 até Apocalipse 22, é Deus resolvendo o problema chamado pecado, criado pelo próprio homem. E em Salmo capítulo 5 e Salmo capítulo 7, a Bíblia diz que Deus se irá contra o pecado e o pecador todos os dias. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Maravilha. Só que João 3,36 diz: se o pecador não se arrepender, o que vai permanecer sobre ele é a ira de Deus. Deus não é o seu coleguinha da esquina, irmão. Ele é Kadosh, e Kadosh significa cortado, separado, transcendente, diferente de tudo e de todos. E toda vez que nós pecamos, nós fazemos como Davi no Salmo 51: pequei contra ti, somente contra ti pequei. Deus dá uma ordem, Deus dá uma lei, o homem peca, ou seja, o homem vai contra o Todo-Poderoso. E em contra-ataque a esta ação do homem, Deus vem com ira. Foi assim que ele fez lá no dilúvio. Foi assim que ele fez lá em Sodoma e Gomorra. Foi assim que ele fez lá em Jerusalém no ano 70. E é assim que ele vai fazer de novo. 2 Pedro capítulo 3, ele vai voltar. E quando ele voltar, toda essa terra vai passar pelo fogo. Só que isso não é o pior, isso não é o maior. Aqueles que não receberam, que não forem achados em Cristo, esses serão lançados no lago de fogo e enxofre para sempre. Esse é o tamanho da ira de Deus contra o pecado e o pecador. Só que o texto está dizendo: mas agora tem um tratado de paz assinado. Para quem? Para quem está em Cristo. E tudo isso foi do plano de Deus, da vontade de Deus, e o Filho executou aqui na terra. Alguém poderia obedecer a Deus? Alguém poderia buscar a Deus? Não há um justo sequer, não há quem entenda. Todos se extraviaram, e a uma fizeram inúteis. Ninguém consegue agradar a Deus. Como resolver isso? O sacrifício perfeito, imaculado, Jesus em nosso lugar, pagando pelo nosso pecado. Esta é a mensagem que precisa ser proclamada. O Deus irado derrama toda a sua ira no Filho na cruz, a ponto do Filho dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? E por causa disso agora um tratado de paz é assinado. Por causa disso agora nós podemos ter paz com Deus. Não é porque você veio hoje, não é porque você deu o dízimo, não é porque você é bonzinho, não é porque você é o filho preferido da mamãe, não é porque você prega bem, não é porque você canta bem, é porque Deus, através de Cristo, assinou um tratado de paz. E aí o texto continua dizendo: e nos deu o ministério da reconciliação. Você está em Cristo, a ira de Deus não será mais derramada sobre você. Você é perdoado, amado. Você agora é da família de Deus, mas não é para ficar parado não. Aí ele te dá um diaconia, ele te dá um ministério, ele te dá um serviço, ele te dá um trabalho, ele te ordena arregaçar as mangas, ele te manda não ficar apenas sentado no banco da igreja. Ele te dá um ministério, o ministério da
reconciliação. E esta é a missão desta igreja. Essa é a missão da minha igreja. Essa é a missão de todas as igrejas. Essa é a missão de todos os crentes, de todos os filhos de Deus. O ministério da reconciliação. Beleza? Ótimo. O que é o ministério da reconciliação? O versículo 19 vai nos ensinar. A saber, ou seja, deixa eu explicar para vocês o que é. Fiquem sabendo. O ministério da reconciliação é que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O ministério da reconciliação é pregar uma mensagem com 3 tópicos. Aí os pregadores de plantão aí, quantos tópicos eu tenho que ter a mensagem? Quantas linhas tem que ter o meu sermão? O seu sermão tem que ter 3 tópicos. O primeiro, Deus está reconciliando consigo o mundo. Deus é um Deus irado. Deus é um Deus que não tolera pecado. Deus é um Deus completamente santo. O homem foi contra este Deus santo. O homem merece o inferno. O homem merece pagar pelos seus pecados. Mas Deus estava reconciliando consigo mesmo. Como assim consigo mesmo? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo habitou entre nós. Irmãos, é o Criador de todas as coisas. Alguns cientistas dizem que o universo tem 90 bilhões de anos-luz. 90 bilhões de anos-luz significa que se você viajar pela velocidade da luz, você vai demorar 90 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Se você pegar de uma extremidade do universo até a outra extremidade do universo, você vai, numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, você vai demorar 90 bilhões de anos-luz. E foi Cristo que criou tudo isso. Alguns cientistas dizem que o universo tem 10 sextilhões de estrelas. O que é isso, sextilhões? É o que o pastor Tiago Diniz tem na conta corrente. Só pode ser. É um número muito grande. Eu não sei o que é isso. Eu não sei quantas estrelas significa tudo isso. Só que a Bíblia diz em Isaías que Deus chama cada estrela pelo nome, e nenhuma vem a faltar. Irmão, presta atenção. Eu estou falando tudo isso porque foi o Criador de tudo isso que teve que se fazer homem. É a mais completa humilhação. Ele veio como um servo, não somente um servo. Ele veio como um servo obediente, não somente um servo obediente, mas ele veio como um servo obediente até a morte, e não qualquer morte, a morte de cruz. Por que, Mateus? Porque que Isaías 53 diz: foi do agrado de Deus moer o seu filho na cruz. Por quê? Porque só assim é que ele viria como unigênito e subiria como primogênito. Só assim a família de Deus cresceria. Só assim o problema chamado pecado poderia se resolver. É Deus enviando Deus para resolver o problema do homem. Primeiro tópico: um Deus irado resolve o problema do pecado desses pecadores que não merecem nada. Segundo tópico, parte B do versículo 19: não imputando aos homens as suas transgressões. O segundo tópico é nós anunciarmos aí fora que tem perdão. Tem perdão de pecado. Irmão, teve jeito para Moisés, assassino. Teve jeito para Paulo, que assolava, exterminava e devastava a igreja de Cristo. Teve jeito para Davi, um adúltero e um homicida. Teve jeito para mim, mentiroso, ladrão, assassino, prostituto, tudo que você puder imaginar eu era. Você também, tá? Você também. Quem aqui já matou alguém? Levanta a mão. Eu vou ser o primeiro, porque Jesus disse em Mateus capítulo 5, que se eu achar que alguém é indigno
ou seja, não merece o que eu recebi do Pai, eu já cometi assassinato. Quem aqui já traiu a esposa? Quem aqui já traiu o marido? Eu acho que quase todos, porque Jesus disse que só de olharmos com desejo impuro, nós já cometemos adultério. Só que a boa notícia é, tem perdão. A boa notícia é, tem salvação. A boa notícia é, tem jeito. Mas para de viver para você. Para de confiar em você. Para de tentar com os seus próprios braços, com as suas próprias pernas. Para de viver a sua vida. Vai para a cruz. Vai para Cristo. Se desespera por Ele. Se desespera pela obra da cruz. Ame a mensagem da cruz. Se entregue a Jesus. Tem perdão. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Em Jesus a minha vida foi modificada, porque Ele disse em 1 João, se você falar que não tem pecado, você está mentindo. Só que Ele é fiel e justo se confessardes, para vos perdoar de todo pecado. Por quê? Porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Cristo fez a expiação profetizada em Levítico 17. E Ele fez a propiciação explicada em 1 João capítulo 2. Expiação é pagar mediante a um sacrifício. Propiciação é fazer com que Deus seja propício a nós novamente. Ele fez tudo isso. Tem perdão de pecado. E agora, o terceiro ponto de toda a pregação é a parte C do versículo 19. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. O Deus é irado, mas Ele faz a obra para salvar o pecador. Segundo tópico, tem perdão. Terceiro tópico, entendeu tudo isso? Então vai, faz discípulo, batiza em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Ensine-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmão, em Cristo, somos capazes de fazer novos discípulos. Nós fomos enviados para isso. No seu trabalho você está lá com uma missão: fazer discípulo, porque você foi enviado. Você tem uma mensagem, você está num ministério, você tem um serviço, você tem uma obrigação. Levar essa mensagem da cruz para onde você for. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Embaixador é um representante. Embaixador é um emissário. Nós somos representantes de Cristo nessa terra. O embaixador da China no Brasil vive segundo as leis da China. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil vive segundo a lei dos Estados Unidos. Como nós não somos daqui e temos a nossa pátria celestial, nós representamos essa pátria que é celestial aqui na terra. Então nós vivemos segundo o céu e não segundo a terra. Só que tem um grupo de pessoas que pensam: que maravilha, é tão fácil ser crente. É muito fácil ser um pseudo crente, um falso crente, um mentiroso. É fácil ser um membro da igreja, mas ser um crente vai te exigir tudo. Só que você não tem opção, meu irmão. Esse aqui é o ponto. Se você está com a mão no arado mesmo, você não pode olhar para trás. Tem lei para a sua vida, tem regra para a sua vida, tem ordenança para a sua vida. Você não veste do jeito que você quer, você é crente. Você não fala o que você quer, você é crente. Você não trabalha de qualquer forma, você é crente. Mateus, fulano fez isso com a minha família. Mateus, eu não quero ver fulano nem pintado de ouro. Só se você for ímpio, você tem esse direito. Mas se você for crente, você tem que oferecer a outra face.
não é um conselho, é uma ordem de Deus. Mateus, mas eu não quero andar a segunda milha. Mas ninguém te perguntou se você quer. Ele mandou. Até para o nosso pensamento tem regra. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É uma ordem, é uma lei. Filipenses 4:8. Nós estamos vivendo aí, parece, como se fôssemos daqui mesmo, mas não somos. Irmãos, se nós fomos alcançados pelo ministério da reconciliação, nosso papel é anunciar essa mensagem, mas é ser embaixador, ou seja, viver de acordo com a mensagem. O nosso testemunho, diferente daqueles que prenderam Jesus lá no Getsemane, o nosso testemunho tem que ser coerente. Nós temos que viver aquilo que a gente prega, nós temos que pregar aquilo que a gente vive, tem que ser natural, uma vida bíblica. Outro dia falaram comigo, tal igreja é bíblica. Eu falei, não é. Falaram é, falei, não é. Falaram é, não. Falaram é, eu falei, não é. Aí falaram comigo assim, é sim. Aí eu falei, me prova. Eles lá estudam a Bíblia expositivamente. Eles lá pegam versículo por versículo. É uma igreja bíblica? Eu falei, não é. Igreja bíblica não é uma igreja que conhece Bíblia. Igreja bíblica é uma igreja que vive a Bíblia. Isso é uma igreja bíblica. É aquela que não é apenas ouvinte, mas praticante da palavra. De sorte que somos embaixadores de Cristo. Versículo 20. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. A autoridade nos foi dada. Irmão, você está entendendo esse privilégio? É como se Deus exortasse por nosso intermédio. Toda vez que você abre a boca para pregar o evangelho, é como se Deus estivesse falando para aquele pecador que está na sua frente. É uma autoridade messiânica. A igreja de Filadélfia tinha uma porta que foi aberta por aquele que tinha a chave de Davi, e essa porta ninguém podia fechar. Era o avanço, a propagação, a proclamação do evangelho. Porque é Deus que está por nosso intermédio fazendo a sua obra. Ele poderia muito bem salvar os pecadores sem o nosso auxílio, mas aprouve a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Como ouvirão se não há quem pregue? Ele autorizou a nossa participação nesta chamada. É como se Deus estivesse rogando aos homens por nosso intermédio, mas agora, olha o que Deus, por nosso intermédio, está anunciando aos homens. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. É um chamado ao arrependimento. A pregação do Evangelho é um chamado ao arrependimento. Reconciliem com Deus, mundo caído. Não é dar uma chance para Jesus. Jesus não precisa de chance. Ele não precisa de ninguém. Ele não precisa desta igreja. Ele não precisa de mim. Ele não precisa de nada. Ele é Deus. Dá uma chance para Jesus. Pare de sofrer. Venha que sua vida vai melhorar. Não é essa a pregação. A pregação é Mateus 3:2. Arrependei-vos. Mateus 4:17, arrependei-vos. Atos capítulo 2, a partir do 36, arrependei-vos. É João Batista que pregou assim, é Jesus que pregou assim, é Pedro que pregou assim, é Paulo que está nos ensinando a pregar assim. Com que autoridade a gente muda a mensagem? Com que permissão a gente muda uma ordem de Deus? É um chamado ao arrependimento. Esses homens, os homens caídos, os ímpios, assim como nós éramos, assim também, não somos melhores que eles. Fomos salvos por Deus, pela graça. Mas nós precisamos anunciar isso aos homens. Os homens estão indo e voltando, casando-se e dando em casamento como se não houvesse amanhã. Loucos!
Essa noite te pedirão a sua alma. O que tens preparado? Para quem será? Impérios e mais impérios estão sendo construídos, nomes e mais nomes sendo levantados e exaltados, e uma verdade bate na nossa porta todos os dias: o rei está voltando. Guerras, rumores de guerras, epidemias, revoluções, fomes, a aparição de um início de um sistema mundano totalmente contra Deus, a pregação do evangelho sendo anunciada às nações, o anticristo à porta, a apostasia batendo nas nossas igrejas, o rei está voltando e a gente está brincando, e a mensagem está sendo trocada, mudada. Irmão, é inevitável que venha a apostasia, inevitável. Foi Jesus que profetizou isso e Paulo, os dois profetizaram. Vai dar errado? Vai dar não, vai dar certo. A apostasia vai bater. Olha para a Europa, olha para os Estados Unidos, não tem como evitar. Só que enquanto o mundo estiver em apostasia, 7.000 não se dobram a Baal. Enquanto o mundo estiver em apostasia, está lá no Monte Horebe Elias, em depressão, desesperado, com medo, não querendo saber mais do serviço, mas Deus está chamando para ele: ô Elias, o que você está fazendo aí no Monte Horebe? Eu sei que aí é bom de orar, eu sei que aí Deus fala, eu sei que aí a sarça arde, só que você precisa ungir 2 reis para Israel, você precisa ungir Eliseu como seu sucessor. Volta para Israel, volta para o ministério. Aí não tem como, né? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Tem aí, varão? Aí, ó, meu Deus. Eu vou te honrar. Irmão, Deus está te chamando para voltar a pregar o evangelho. Deus está te chamando para voltar onde você parou. Deus está vendo o dia que você disse assim: vou pescar, vou pescar. Lembra de Pedro? Eu neguei Jesus 3 vezes lá em Mateus 26, Marcos também, Lucas, né? Todos os evangelhos. Eu vou parar, eu vou para Galileia. Ele mandou ir para Galileia, eu vou para Galileia, mas eu vou para Galileia pescar. Tá bom, Pedro, vai pescar então. Achou peixe, Pedro? Não achei não. Por quê, Pedro? Porque eu já te falei lá em Lucas 5, você é pescador agora de homens. Por que você está querendo voltar a pescar peixe? Deus está te chamando para voltar para o quarto. Deus está te chamando para voltar para a Bíblia. Deus está te chamando para voltar para o estudo. Deus está te chamando para tirar do seu caminho tudo aquilo que você aprendeu da falsa doutrina. Deus está te chamando para ser um arauto, um atalaia dele. Porque a missão aqui é: chame os homens, grite aos homens, reconciliem com Deus. Só que isso só é possível, tudo isso, por causa do versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado. De quem que Paulo está falando aqui? De Jesus Cristo, o único santo, o único que de fato pode dizer: eu não tenho pecado, o único que de fato é melhor que todo mundo aqui, o único que de fato é digno de todo louvor e de toda adoração. Ele foi adorado desde bebezinho. Os escribas não adoraram, os religiosos não adoraram, mas os magos vieram do Oriente com ouro, incenso e mirra para adorá-lo. Ele merece, ele merece. Só que é como se ele não merecesse, porque aquele que não conheceu o pecado, a Bíblia diz, Deus o fez pecado por nós. Aquele que era o santo, o inocente, se tornou culpado. Jesus naquela cruz se tornou como um culpado dos nossos pecados, das nossas falhas. Quando a gente canta eu não saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, é a mais pura verdade. E naquela cruz, Marcos 10 vai dizer que ele morreu por muitos. Ele carregou o pecado de muitos. Aquele que não conheceu o pecado, 33 anos nessa vida, sem uma mancha, sem uma mácula, Deus o fez pecado por nós.
Deus moeu Jesus na cruz. Deus deixou o Filho padecer 6 horas naquela cruz, antes passar pelo caminho do Gólgota, ser esbofeteado, ser cuspido, ser espancado, uma coroa de espinho na cabeça, ferindo os olhos, machucando. Deus permitiu tudo isso, para quê? E o texto diz, para que hoje fôssemos feitos justiça de Deus. E justiça de Deus é como se alguém tivesse pegado sua conta, sua dívida, pagou, agora você não deve mais nada, você pode permanecer diante do rei, mas por causa de Cristo. E agora ele está te dando uma ordem: ministério da reconciliação. Permitir a Igreja Batista Reviver chegar aos 23 anos, beleza, uma ordem para os próximos 23, ministério da reconciliação. Ele te resgatou do inferno, ele está te dando uma ordem, ministério da reconciliação. Porque eu fui para a cruz e eu estou te dando essa oportunidade misturada com ordem. Então vamos pregar o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho. Amém? Pai, te agradeço, Deus, por essa noite. Te agradeço, Deus, pela tua palavra. Te agradeço, Deus, porque o Senhor nos deu essa oportunidade. Falhamos, Pai, erramos. O mundo está batendo na nossa mente e na nossa porta tanto, que a gente está esquecendo de pregar, Pai. Oh Deus, volte os nossos olhos para a Escritura. Deus, coloque no nosso coração amor desesperado pelos ímpios. Nos faça pregar para eles, Deus. Nos faça pregar para o nosso bairro, para a nossa cidade. Deus, não nos permita rejeitar ninguém que aparecer na nossa frente, mas que nós possamos amá-lo e pregar, Deus, para todos que aparecerem no nosso meio. Que nós estejamos dispostos a gastar a nossa vida num discipulado. Oh meu Deus, nos ajude a sermos parecidos contigo, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Quantos foram abençoados com essa palavra? Louvado seja Deus. Que nós possamos gritar e anunciar que Jesus Cristo morreu, nos reconciliou com Ele e deseja que todos os homens cheguem a esse conhecimento que Jesus é o Salvador, em nome de Jesus, amém? Deus continue abençoando a vida do pastor Mateus. Quero louvar a Deus pelos irmãos, Comunidade da Graça. Deus abençoe a vida de vocês. Deus continue sustentando esse ministério tão lindo, tão abençoado, cheio de Deus, tá bom? Louvamos a Deus por vocês estarem aqui conosco. Amanhã tem culto, 10 horas da manhã, culto de ação de graças por esse ano, e logo após o almoço, amém? Então, em nome de Jesus, 10 horas começa o culto aqui, e logo após o culto tem almoço para toda a igreja. Você que não deu seu nome, não pagou, dá tempo, tá bom? Dá tempo aí, nós estamos fazendo para 300 pessoas, já tem umas 230 mais ou menos, confirmado, e você é nosso convidado para estar aqui amanhã às 10 horas da manhã. Irmãos, também tem cantina após o culto. A cantina é o seguinte: hot dog, amém? Vou fazer uma promoção aqui: um hot dog, um copo de refri e uma sobremesa por R$10. Tá caro? Você vai comer um hot dog aí fora, é R$9,50. Hot dog é assim, ó. Eu não sei o tamanho não, tem que ir lá ver. Vai lá que talvez você fique curioso. Pode comprar só o hot dog, R$5 o hot dog, tá bom? É brincadeira. Se quiser, eu acho que o doce é R$4. Eu ia fazer uma promoção para você abençoar a igreja. Poxa vida, irmão, vocês não estão entendendo o mistério, pastor. Amém? Tem de sobremesa mousse de maracujá,
e torta de amendoim e brownie. Vai, irmão, tá top. Vai lá e abençoa a cantina. Vai para você sentar devagar, de boa. Todos são convidados em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Amém, irmãos? Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: Deus abençoe e aplauda o nome do Senhor.